Bom, pessoal, boa tarde. Agora sim, já temos mais pessoas conectadas e em respeito ao horário de todos, a gente vai iniciar. Depois isso está sendo gravado, a gente disponibiliza na maneira do possível. Bom, primeiro, obrigado pela presença de todos e vai ser um prazer passar essa uma hora com vocês, falando um pouquinho sobre essa temática relacionada a trabalho remoto que tomou nessas últimas 2 semanas uma proporção bastante intensa por motivos óbvios, mas a nossa preocupação nesse momento é com os impactos relacionados à segurança. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. O Rodrigo tá aqui conosco de apoio, então todas as perguntas que vocês desejarem fazer ao longo da apresentação, vocês fiquem à vontade para disponibilizar no chat e a gente vai, ao final, então, abrir para perguntas e respostas. Eu estou aqui com dois convidados, Wilson, que é responsável pela área de tecnologia da informação do Grupo Copobras, depois ele vai se apresentar quando a gente iniciar o painel, e estou também com o Gustavo, que é o coordenador da parte de infraestrutura do Hospital Baía Sul, que é um hospital da região de Florianópolis, e vai falar um pouquinho para a gente também da experiência que foi colocar de uma hora para outra um back-office totalmente em trabalho remoto. Tá? Então, a nossa agenda hoje aqui, ela está muito relacionada à questão primeiro, de contextualização. Vou falar um pouquinho qual é o nosso objetivo aqui para a gente alinhar as expectativas. Depois, falar um pouquinho sobre os desafios de implantação e os impactos associados à segurança. Eu devo percorrer isso em 20 minutos, acredito, talvez um pouquinho mais. E depois a gente inicia o painel, tá? No painel, eu vou direcionar algumas perguntas para o Wilson e para o Gustavo. Eles vão respondendo de acordo com essa experiência que se teve nessas últimas semanas, com esse senso de urgência que a gente teve. E aí depois eu faço a leitura das perguntas e a gente vai direcionando as respostas, caso seja para o Gustavo, caso seja para o Wilson. Essa é a dinâmica que a gente vai utilizar nesses próximos 60 minutos. Bom, vamos lá. Primeiro aqui, alinhando as expectativas com relação a esse webinar, né? Eu acho que é super importante. A nossa grande preocupação aqui, ela é muito relacionada à questão do que se tornou o trabalho remoto, como eu bem já disse. Então, a gente resolveu fazer esse webinar, primeiro, para poder esclarecer alguns pontos no que diz respeito a isso, não só aos desafios de implantação. Acredito que muitos de vocês aqui que estão em estados do nosso país que já tiveram alguma medida restritiva, né? A gente está falando de Santa Catarina, onde fica o STEC, que foi um dos primeiros estados que decretou a questão de quarentena e de isolamento social e etc. E Tubarão, que é o município onde nós estamos, no interior, que tem um pouco mais de 105 mil habitantes, foi o primeiro município do estado de Santa Catarina que tomou a iniciativa de fazer o fechamento do comércio e uma série de coisas. Então, a gente está, desde quarta-feira da semana passada, já nesse processo, e a OSTEC, especialmente um pouquinho antes disso, a gente já começou a colocar grupos de risco em isolamento e trabalhando já em home office, e a partir de sexta-feira da semana passada, a gente colocou, aí 100% da operação foi para home office, né? Então a gente sabe que a utilização do trabalho remoto nos últimos anos, ela vem crescendo de uma forma bastante considerável. Isso não é novidade para ninguém, mas a situação que a gente vive hoje é completamente diferente, né? Porque até então as empresas, elas liberavam o trabalho remoto em determinadas circunstâncias para determinados setores, e de repente esse cenário impulsionado pela pandemia, ele foi completamente desfeito, né? E você, em muitas organizações, tiveram que passar inclusive por algumas políticas, rever alguns riscos e aceitar muitos riscos para poder continuar ou minimizar a questão da operação. Então isso é bastante importante a gente entender qual é o trabalho de vocês, sejam aqui né, profissionais da área de tecnologia, sejam empresas de tecnologia que prestam serviços no mercado de segurança da informação,
ou de tecnologia de forma geral, para que vocês consigam auxiliar nesse momento os clientes de vocês em estados e etc. que estão passando por esse processo hoje. Como eu disse, a gente já está nesse processo há algum tempo, então, como nós atendemos o Brasil inteiro, a gente, através da nossa central de serviço, a gente foi acompanhando o acréscimo de demanda por ajustes e etc., com relação a trabalho remoto nas nossas soluções, e isso não parou ainda, né? Porque cada estado em blocos diferentes as empresas estão sendo obrigadas a fazer esse tipo de coisa. O segundo ponto, que a gente não vai falar de produto, tá? Nem de solução, nem de absolutamente nada. Não é um webinar com sentido comercial. É lógico que a gente pode sim atendê-los nesses desafios, mas não é a nossa finalidade. Aqui é trazer conscientização. Tá? É trazer um pouco de experiência de duas empresas que já passaram por isso, e o meu papel aqui ele vai ser muito de criar confusões, tá, na cabeça de vocês, porque muitos dos pontos que eu vou citar nessa primeira apresentação, sem sombra de dúvidas, vocês não estão adequados, mas ok, eu acho que é um momento super importante de vocês utilizarem isso hoje e daqui para frente, tá? Depois, só para contextualizar, já que a gente abriu o webinar para publicamente, né, não tão só nossos clientes, nossos parceiros e etc., mas a Westec ela trabalha com soluções no mercado de segurança da informação, mas o nosso grande objetivo ele está em não atender as super grandes, né? A gente atende pequena, média e grandes empresas, mas não as super grandes. O nosso desafio está muito em levar para o mercado menos assistido soluções de altíssima qualidade para que eles possam enfrentar todos os desafios que são postos diariamente com relação às questões de ameaças e outras coisas que a gente tem hoje na internet. Então vamos lá. Primeiro, os desafios com relação à implantação. Para muita gente aqui vai ser simples, né? Mas tem alguns pontos que eu acho que vocês vão conectar, talvez não pensaram sobre essa ótica, então, como eu disse, o objetivo aqui é provocar um pouquinho, e depois vocês fiquem bastante à vontade para fazer as perguntas. Eu também vou participar do painel e se puder ajudar vai ser um prazer, tá? O primeiro ponto que eu vi muita informação na internet, porque sempre quando, né, como foi há quase 2 anos atrás com LGPD e etc., do nada se criam especialistas, né? Especialistas em segurança, especialistas em trabalho remoto, etc. E a quantidade de informações irrelevantes, de lixo que se tem nesses momentos é incrível, né? E a gente fica confuso. As pessoas que às vezes não têm conhecimento sobre aquele determinado assunto, mas têm necessidade, se sentem confusos e muitas vezes acabam fazendo as coisas de uma maneira não muito interessante. Então, o nosso objetivo também aqui é trazer um pouco de esclarecimento. Então, eu vejo muito material falando das empresas de tecnologia, né? E nós somos uma empresa de tecnologia. O quanto que a gente está preparado, efetivamente, para trabalhar remotamente, né? E aí a gente precisa fazer uma análise um pouco mais ampla. Trabalhar remoto não é estar conectado na empresa através de uma VPN, conectado em uma central telefônica através de um softphone ou qualquer coisa do tipo. Trabalho remoto é muito mais do que isso. E as pessoas que fazem, as empresas que já oferecem esses modelos há muito tempo, né, já para os seus colaboradores, elas sabem exatamente o que isso significa. Só que a grande maioria das empresas brasileiras que tiveram que colocar as pessoas dentro das suas casas não estavam preparadas para isso. E isso tem muita consequência e a gente precisa, né, como muita gente brinca, a gente precisa consertar e trocar o pneu com o carro andando. E aqui eu queria deixar uma mensagem muito clara que a tecnologia ela é mais um facilitador para esse processo. Ela não deve ser encarada como um desafio, né? E a gente não vive um momento de trabalho remoto, tá? Não vive. Quem habitualmente faz home office, seja uma vez por semana, seja full time ou coisa do tipo, tem sua rotina fora da sua casa, né? Vai à academia, vai a shopping, vai isso, isso e aquilo. A gente não está vivendo um processo natural de home office. A quantidade de informação que você escuta
quando você liga uma televisão ou coisas do tipo, é um universo completamente maluco, né? Então a gente está sendo colocado sob condições extremamente difíceis, né? E colocar simplesmente uma pessoa, tirar a pessoa de dentro do escritório e colocar ela na empresa, não necessariamente vai resolver o problema. E aí que eu acho que essa mensagem ela se torna extremamente importante. A gente não está falando absolutamente nada de tecnologia. A estrutura de gestão da empresa ela precisa estar adequada para o trabalho remoto, né? Especialmente sobre as condições que a gente está sendo colocado hoje. Como que você vai conscientizar? Isso é um papel das áreas de gente, né? Gente, gestão, recursos humanos, departamento pessoal e etc. Que é como é que você leva a informação para esse colaborador para que ele consiga trabalhar em casa de uma forma realmente adequada, né? E desafio para as famílias que têm filhos e filhos pequenos, né? A gente tem algumas situações dessa na USTEC. Estão sem aula, né? Muitas vezes a outra parte da família, o pai ou a mãe, está trabalhando. E aí, como que funciona o home office nessas circunstâncias? Né? A gente precisa realmente dar informação aos colaboradores de como que eles devem trabalhar nesse momento. Eu tenho visto várias empresas, com a gente não foi diferente, a gente criou uma espécie de cartilha, fizemos uma apresentação também sobre isso, para que as pessoas pudessem atravessar esse momento de uma forma mais fácil, né? Para que o negócio ele não fosse tão impactado, mas especialmente as pessoas. Depois, não é só a VPN, né? Não adianta você entregar uma VPN ou entregar um outro mecanismo que vai permitir as pessoas trabalharem de suas casas. Quais são as outras ferramentas de trabalho que são necessárias a partir do momento que você desloca boa parte ou toda parte da sua força de trabalho para casa? Né? É muito diferente. A maior parte das companhias brasileiras elas funcionam no estilo tradicional, e o estilo tradicional ele está muito relacionado no olho a olho. Você vê as pessoas fazendo ou não fazendo as coisas. E, de repente, você precisa migrar isso para o virtual. Então, o impacto disso é gigantesco. E o impacto disso, nas circunstâncias que a gente está submetido nesse momento, a angústia, a ansiedade, a uma série de coisas, torna tudo isso mais difícil. Tá? Então, por isso que eu reforço que o home office forçado é completamente diferente do home office por opção, por condição e coisa do tipo, tá? Antes de falar de tecnologia ainda, como é que está a saúde dos colaboradores de vocês, né? Como é que vocês estão? Estão ansiosos? Como que está sendo esse momento? Vocês estão sendo produtivos? Não estão sendo produtivos? De que maneira e como, com que frequência vocês se comunicam e vocês se enxergam efetivamente? Né? A empresa disponibiliza essas soluções, né? Tem psicólogos acompanhando esse processo. Aqui na USTEC, por exemplo, hoje às 16 horas a gente tem uma videoconferência com a psicóloga que vai falar um pouquinho sobre esse momento para todo mundo lá, para ver se a gente consegue reduzir um pouquinho da angústia, um pouquinho de pânico e uma série de coisas que a gente sabe que tem muita gente vivendo. Então é uma condição completamente diferente de home office. Aquelas dicas que servem no mundo tradicional, ok, muitas delas não são aplicáveis para o mundo real, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Depois, bom, falei aqui já do psicólogo, e aqui esse momento exige muito das lideranças, né? As lideranças nas suas empresas, elas estão preparadas para assumir essa condição de trabalho. Vocês que eventualmente são líderes dos seus próprios negócios, vocês estão comunicando e estão direcionando as equipes de forma adequada, é fundamental vocês se posicionarem nesse momento. As pessoas precisam desse tipo de ajuda. E tudo isso não está absolutamente nada relacionado sob a perspectiva tecnológica. Tá? Então, a gente costuma dizer aqui no STEC que, nesse momento, a tecnologia é um facilitador, de fato. Né? E você precisa tomar uma série de cuidados com relação a isso. Mas, nesse momento, não deixem de olhar para as pessoas, não deixem de olhar para os modelos de gestão das suas organizações para ver se eles são realmente favoráveis ou não a essa perspectiva de trabalho, tá bom? Quando a gente olha para o lado de implantação, e aí a gente olha assim sobre a perspectiva de tecnologia, vem uma série de perguntas aqui, de reflexões, que eu deixo aqui para vocês.
vocês, e depois a gente, no bate-papo, a gente pode conversar um pouquinho, nas perguntas a gente pode conversar um pouco mais, né? As empresas têm equipamento para todo mundo ir para a rua, tem muita empresa que tem desktop, não tem notebook para todo mundo, né? E quando você precisa oferecer o trabalho remoto e utilizar o equipamento do colaborador, que muitas vezes ele é compartilhado dentro da residência com o filho, com a esposa, com o marido, ou coisa do tipo, pô, isso gera uma série de implicações de segurança, porque você está utilizando aquele computador para acessar informações altamente confidenciais. Você vê o caso do Gustavo. O Gustavo está à frente de uma operação hospitalar, né? O que significa um sistema de gestão, por exemplo, hospitalar está sendo entregue para um colaborador lá na ponta, com informações sensíveis de prontuário de paciente e coisas do tipo. Então, isso traz uma complexidade gigantesca de gerenciamento, né? Acesso remoto seguro, VPN. A VPN, lógico, isso é amplamente divulgado, muita empresa utiliza e etc., mas existem outras soluções também, né? Depois, desafio de largura de banda, né? Vocês devem ter acompanhado, talvez vocês estejam experimentando isso. Os provedores, de forma geral, eles não têm banda suficiente para a quantidade de usuários simultâneos que está nesse horário, né? Antes, normalmente, isso estava deslocado para as empresas, agora está deslocado para as residências. A qualidade dos links nas residências é completamente diferente da qualidade dos links na maior parte das empresas. Então, isso gera também uma série de dificultadores, porque às vezes está tudo bem na empresa, mas você recebe uma ligação lá dizendo o seguinte: olha, meu acesso aqui está horrível, está muito lento, etc. E não tem absolutamente nada a ver com a empresa, é o colaborador que está num local onde a internet não é suficiente ou coisa do tipo, né? Depois, bolso, licenciamento. Se você vai utilizar soluções de remote desktop, às vezes você não tem um licenciamento adequado. E aí, você precisa comprar e regularizar isso. Depois, tem alguma política ou guia de trabalho remoto para poder orientar os trabalhadores? Tem uma política de segurança da informação que consiga mitigar efetivamente quais são os riscos que vocês vão estar expostos ao oferecer o trabalho remoto? Boa parte de pequena empresa, especialmente, muitas médias, não tem isso devidamente estruturado, né? A política aqui ela não tem no papel, é uma política do melhor esforço e, porra, vamos botar todo mundo para trabalhar remoto. Quais são as tecnologias que a gente tem que permitir isso? E a segurança ela não é colocada em primeiro plano, né? Vai se olhar normalmente a segurança depois, especialmente depois que aconteceu alguma coisa. Então, essa reatividade nesse momento, vocês dentro das suas empresas ou prestadores de serviço nessa área, vocês têm que estender aos seus clientes de uma forma bastante importante, tá? Vocês precisam conscientizá-los com relação a isso. Outra coisa, empresa que está principalmente as super grandes aí que estão habituadas com trabalho remoto ou coisa do tipo, tem campanhas de conscientização constantes com relação à utilização segura de sistemas, de aplicativos, e eles têm tecnologia por baixo para também garantir que caso alguma pessoa mal intencionada consiga fazer algum tipo de ataque ou uso indevido, né? Outra coisa, esses computadores, se são computadores das pessoas e não são da empresa, tem antivírus, né? Se você está oferecendo acesso através de dispositivos móveis, por exemplo, sejam smartphones, tablets, etc., vocês têm, primeiro, são da empresa ou são do colaborador? Vocês têm gestão sobre a utilização desses dispositivos, que aí entram soluções de MDM, IMM, enfim, isso é um universo novo, é um universo para muitas empresas, né? E é bastante diferente. Depois, a arquitetura e gestão de identidade e autenticação de vocês é adequada? É login e senha somente? Tem um segundo fator de autenticação? Quem garante que aquela pessoa conectada atrás da VPN realmente é o colaborador X? Né? Isso são complexidades que a maior parte dessas pequenas e médias empresas que ingressaram nesse universo agora, a relação aqui é basicamente de segurança nas pessoas, né, em quem você está concedendo aquele acesso, mas você ainda não tem a maturidade tecnológica para poder garantir isso com ferramentas e etc. Então, aqui, muita empresa, com relação à parte de impacto de segurança, já está sofrendo com ataques, né, e vai sofrer cada vez mais.
Se vocês olharem para números, especialmente da Itália, com relação aos negócios e tal, vocês vão ver que isso tem crescido de forma bastante assustadora e vai crescer cada vez mais, né? Aqui, nesses momentos, pelo senso de urgência, o funcional ele é sempre priorizado em detrimento do correto do seguro. E a gente tem que tomar cuidado com isso. É papel de vocês, se estão nas áreas de tecnologia, de garantir que vocês consigam entregar a funcionalidade, mas sem abrir mão de determinadas premissas de segurança. Tem negócios aqui, lógico, que são muito mais maduros e que não abrem mão de segurança por qualquer coisa. Mas a grande parte dos negócios, infelizmente, ela, especialmente nesse momento, ela vai olhar para o funcional. Tá? Depois, os profissionais que estão nas casas, eles vão precisar conectar em determinadas redes, que às vezes são da sua residência, às vezes é compartilhado com o vizinho e coisas do tipo. Tem os mecanismos adequados de segurança? Às vezes não tem. E daqui a pouco você está expondo todo o acesso do seu negócio para outras pessoas, né? Depois, quem precisa atuar com dado local, tem política de backup lá, ou se corre o risco dessa pessoa, o trabalho que desempenhou lá na ponta, de ser perdido ou coisa do tipo. E uma preocupação muito grande que a gente tem e que a gente tem conversado, principalmente com empresas que já têm notebooks e os colaboradores levaram esses dispositivos para casa, né? Como que esses equipamentos vão retornar ao ambiente corporativo, tá? Se a empresa não tem os mecanismos de controle de segurança adequados para que essa pessoa trabalhe com segurança para ela e para a empresa de forma remota, dependendo de como esse equipamento e quem tiver acesso a esse equipamento durante esse período, você pode trazer grandes ameaças para dentro das empresas, né? Então, precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Empresas que não trabalham com mecanismos de controle de acesso à rede, coisa do tipo, depois que determinados equipamentos são plugados na rede ou coisa do tipo, é interessante que comece a pensar não em aquisição necessariamente dessas soluções, porque às vezes não está ao alcance de boa parte das empresas, mas às vezes mecanismos extremamente simples de repente criar uma própria rede de quarentena dentro da sua estrutura apartada do restante das redes corporativas para que você consiga certificar que aqueles equipamentos efetivamente eles estão seguros e podem ser utilizados no ambiente como um todo, tá? Uma coisa que a gente tem muita certeza, vai ter cada vez mais exposição de dados, tá? Porque os sistemas, eles estão, boa parte deles estão sendo acessados com pouca preocupação de segurança. Aquilo que você tinha dentro da empresa, que você não abria para fora, agora você teve que fazer isso, né? E não teve tempo para se preparar para isso, e muita gente, sem sombra de dúvidas, por falta de conhecimento e às vezes por falta de tempo e de recurso financeiro para fazer, acabou não fazendo. E isso gera e vai gerar um impacto cada vez mais grande, desculpa, maior. Vamos lá. O que vocês, profissionais da área de segurança, profissionais da área de tecnologia, ou donos de empresas, que os vários perfis que estiverem nos ouvindo nesse momento, o objetivo é que vocês consigam se conscientizar desse momento, tá? E que vocês consigam, se for prestador de serviço, que ajudem os seus clientes. Porque não adianta nada a gente começar a retomar aos poucos a atividade econômica, e Santa Catarina, Goiás e um outro estado que eu não me recordo agora, a partir de ontem já colocaram que na próxima segunda-feira os serviços essenciais eles voltam em operação, com algumas exceções, os outros não essenciais eles voltam a partir de quarta-feira, dia 1º, então vem um monte, com restrições também, logicamente, então vem um monte de desafios que vocês vão precisar endereçar com bastante prioridade, tá bom? O que a gente tem colocado muito aqui é aproveitar, se quem é da área de tecnologia, mas também quem não for, é um momento de valorizar as áreas de segurança e as áreas de tecnologia da informação, né? Porque assim como se coloca hoje muito na mídia a valorização dos profissionais de saúde, da polícia, dos profissionais de transporte, etc., e que realmente são em grande parte estão fazendo um excelente trabalho, todos nós que somos da área de tecnologia ou da área de segurança,
a gente também está trabalhando muito forte nesse momento para minimizar todos os impactos de continuidade dos negócios nesse momento, né? Então é bastante importante que a gente tenha consciência com relação a todas essas coisas, tá? Bom, eu cumpri aqui a minha promessa, eu passei um pouco rápido, me desculpem, mas o tempo de todo mundo nesse momento é extremamente valioso, então a gente inicia a partir de agora o painel, tá? As perguntas a gente vai deixar para o final, porque senão a gente perde um pouquinho o controle do tempo, e aí quem precisar eventualmente sair, etc., fica à vontade, mas a gente cumpre aqui o nosso rito, tá? Aí aqui, Rodrigo, só te peço depois a disponibilidade de disponibilizar o microfone para os nossos painelistas, mas vamos lá, eu vou fazer algumas perguntas aqui dentro de contexto, e eu acho que é fundamental, tanto para o Wilson quanto para o Gustavo, para que reportem aí para os nossos participantes, ter mais ou menos uma ideia, se apresentem, falem, né, da empresa, qual é a empresa, se puder abrir, quais são os negócios em termos de unidade, se tem unidade fora, se tem fábrica fora, colaboradores e qualquer outro grande número, só para as pessoas que estiverem nos assistindo entenderem um pouquinho da dimensão do negócio, embora isso seja um desafio para todos, tá bom? Fiquem à vontade, a ordem pode ser primeiro o Wilson, por favor, Wilson, e depois o Gustavo. Boa tarde a todos, eu sou o Wilson, coordenador da Copabras ali em São Lugero, Santa Catarina. A nossa empresa ela está em 6 estados, né? Fizemos importação também. Nós trabalhamos com o ramo principal embalagens e descartáveis, né? Faturamento nosso anual mais de 1 bilhão. Nós trabalhamos muito com pet food, né? A parte de embalagem do pet food. E também o nosso mercado maior que a gente tem, o ramo de atividade que a gente tem no Brasil, é o descartável EPS, que é bandeja, marmita e outros. A empresa, nós trabalhamos lá dentro da ATI com banco de dados Oracle, ferramenta Forms Report, desenvolvimento próprio. A ATI tem 8 analistas e 7 técnicos no Brasil inteiro. São 3.500 colaboradores no Brasil inteiro também, mais de 200 representantes, são mais de 600 computadores no parque no Brasil, são mais de 10 servidores físicos e acima de 25 servidores virtuais. A parte de segurança quem faz para nós é o STEC, né? E é isso que eu posso falar da empresa. A gente está passando uma correria com esse home office. Então, acho que todos, né, Wilson? Mas obrigado. São essas as informações só para a gente aquecer aqui um pouquinho. Gustavo, fica à vontade, por favor. Primeiro, boa tarde a todo mundo. Eu atuo aqui como coordenador da parte de infraestrutura do Hospital Bahia Sul, hospital que está na linha de frente aí para os atendimentos, principalmente nesse momento. A gente mantém a estrutura aqui 24/7, não tem outra maneira, então não tem muito horário. O pessoal às vezes está se conectando até fora do horário comercial, estão se conectando no período noturno. Atualmente a gente tem 2 unidades principais aqui, é um centro médico, na verdade, né? Fica localizado no centro de Florianópolis. As unidades são a Clínica Imagem, e uma clínica de diagnóstico radiológico, e o Hospital Bahia Sul, que é onde tem pronto atendimento e está atendendo, inclusive, alguns casos aí, de emergência, né? No total, juntando as 2 empresas, tem cerca de 800 funcionários. Nem todos utilizam o sistema, mas
mas grande parte, assim, eu digo que uns 700 usuários a gente tem. A maioria dos usuários são da parte assistencial, então são os usuários da ponta mesmo. Então, a iniciativa do trabalho remoto partiu do administrativo, então toda a parte administrativa está atuando remotamente, né? Exceto algumas atividades que precisam ser alocadas presencialmente. Hoje a gente tem cerca de 500 máquinas espalhadas entre hospital e clínica, e a gente tem mais uma unidade da Clínica Imagem, que fica localizada a 14 quilômetros de distância daqui. Tem uma operação também de emergência, pois está localizada dentro de um outro hospital, mas tem uma operação bem menor. Então, atualmente a clínica aqui da Matriz tem 4 ressonâncias, 2 tomografias, e lá na outra unidade uma ressonância, uma tomo e outros equipamentos. E é isso, é um desafio diário, né, todos os dias aí, tanto para atender a parte assistencial que está na ponta, e quanto o administrativo também estão acessando remotamente aí. Maravilha, Gustavo. Bom, para vocês dois agora, queria entender um pouquinho da onde que veio a demanda de home office, né? Se foi algo de cima, se foi uma determinação da diretoria, se foi uma sugestão da TI. Depois queria que vocês compartilhassem um pouquinho a quantidade de usuários hoje que estão fora, né? A gente entende que nesse momento, principalmente o back-office, né, encontra-se em home office. Né, numa operação hospitalar, a gente tem toda a questão de faturamento e etc. que ocorre, é extremamente importante nesses momentos. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho da onde que veio, quantos usuários, e como é que vocês se organizaram, tá, para poder disponibilizar o home office para esses usuários. Wilson, você pode começar, por favor? Sim. Essa decisão partiu semana passada, né, da diretoria, e passou para os gerentes para perguntar quem que poderia fazer home office. Um pouquinho antes falando, a TI da Copobras já tem remoto, né, serviço remoto com RDS, já com as unidades de fora. Então, nós também temos também o pessoal que viaja, o pessoal de vendas, então todo esse pessoal já usa o RDS, né, que a gente chama de SIG remoto, né, que é o sistema nosso, eles já usam fora da empresa. Então, a gente já está bem acostumado a liberar esses acessos para o pessoal. Então, a diretoria pediu para a gente e foi recolhido nos gerentes quem que poderia estar trabalhando de casa. E está em torno mais ou menos de umas 200, mais ou menos umas 200 pessoas estão em casa trabalhando em home office. Desde faturamento, a contabilidade, a parte financeira, né, foi tudo para home office. Perfeito, Gustavo. Aqui no hospital, a demanda também partiu da direção. Primeiro que no início a gente acabou sendo bombardeado com solicitações de acesso remoto, né, por todas as áreas aqui do hospital e da clínica, e a gente se organizou de uma maneira que a gente centralizasse essas solicitações na equipe de gente e gestão, que é o departamento pessoal. Então, ficou uma pessoa responsável por receber essas demandas e solicitações e priorizar isso aí com cada gestor. Então, cada gestor priorizava as pessoas que gostariam que fosse liberado o acesso remoto e a gente ia fazendo de acordo com as prioridades. Atualmente, a gente tem cerca de 150, 160 usuários, né? Isso contando até médicos, radiologistas que conseguem laudar remotamente, estão trabalhando de casa. As demandas eletivas aqui, tanto do hospital quanto da clínica, foram paralisadas, né? Então, a gente está preparado só para atender emergência, mas ainda tinha as agendas que estavam aí na semana passada, que ainda tinha alguns exames acontecendo. A demanda veio de forma emergencial mesmo, e eles nos questionaram, a diretoria, na verdade, nos questionou
qual a melhor maneira de liberar o acesso remoto para os usuários da parte administrativa de uma maneira segura e que tivesse o menor investimento possível nesse momento. Então, tinha que fazer um pouquinho de milagre aí, e a solução que a gente fez aqui foi basicamente para fazer com que cada usuário se conectasse na sua própria máquina. Então, a gente fez redirecionamentos ali para que cada usuário acessasse o próprio computador, como se estivesse sentado na frente do computador mesmo. E, além disso, a gente também tem 2 servidores WTS aqui que a gente rotineiramente já trabalhava com acessos remotos, e a gente daí manteve a estrutura do servidor para trabalhar em conjunto com essas liberações pontuais aí das áreas. Perfeito, Gustavo. Bom, o Gustavo entrou um pouquinho já na próxima pergunta aqui, mas fique à vontade para continuar com relação a isso, Gustavo. Fala um pouquinho sobre essa dinâmica, né, que quem está utilizando, de repente, computador próprio, se foi utilizado equipamento da empresa, do colaborador, como que foi a dinâmica de vocês para poder organizar essas coisas? Então, os colaboradores que já tinham notebook, já trabalhavam com notebook aqui na instituição, esses colaboradores poderiam levar os seus equipamentos para casa e trabalhar remoto. Esses colaboradores que trabalham já com notebook, ele tem um perfil mais dinâmico, digamos assim, então eles já possuíam acesso, a grande maioria já possuía acesso remoto à instituição para trabalhar fora, até fora do horário, às vezes quem é gestor, enfim, tem outras demandas além das cargas horárias aí de trabalho. Mas os funcionários que não tinham notebooks, a gente acabou liberando para que usasse o computador pessoal, né? O que, de certo modo, é complicado, né? Porque também influencia na experiência do usuário, apesar de ser acesso remoto e tal, mas também nas questões de segurança, né? Perfeito. Wilson, como é que foi a dinâmica aí para vocês? São computadores próprios da Copobras? Como que se deu? Na verdade, foi um misto, né? Misto de 3 coisas, né? Teve máquinas que levaram para casa, né? O pessoal levou as suas máquinas, seus notebooks para casa. Teve máquinas usadas de casa, quer dizer, o usuário já tinha o computador e a gente fez a instalação lá, que foi um outro aprendizado, né? E teve usuários que não tinha máquina também e a gente teve que sair atrás de notebooks ou dar algum jeito de conseguir uma máquina para esse usuário poder trabalhar em casa. Então foi uma Olha só, mistura. isso é interessante, né? O que a gente tem observado realmente é a adoção de modelo híbrido, né? Normalmente as empresas possuem notebooks em níveis de coordenação, gerência e coisas do tipo, mas normalmente o nível mais operacional do administrativo não tem, né? E aí você precisa recorrer de fato para equipamentos que eles possuem em casa. Só que hoje, como cada vez mais, né, os celulares, os tablets e etc. estão com poder de processamento super importante, as pessoas cada vez menos estão comprando o computador, né? Quando a gente olha, lógico, uma camada social aí com relação a isso. Então é interessante essa observação, Wilson, porque realmente é uma dinâmica diferente, né? Você tem que, de repente, comprar uma quantidade de equipamentos para poder oferecer para que esses colaboradores realizem o trabalho é uma coisa realmente diferente. Mas vamos lá, conectando aqui com a próxima pergunta, o que vocês adequaram em termos de infraestrutura, servidores, instanciamento de novas VMs, links de internet, compra de licenças, como que foi isso para vocês? O Gustavo adiantou um pouquinho, né, que já veio uma recomendação da direção buscando uma solução que tentasse viabilizar o trabalho remoto com determinadas premissas de segurança, mas também
que não elevasse muito os custos da instituição. Falem um pouquinho sobre isso, acho que o Gustavo pode começar, depois o Wilson complementa. Então, quanto a essas necessidades, a gente teve alguns problemas de gargalo, principalmente no início, né? Logo de cara, com as solicitações de liberação. Esse já tinha sido um ponto que a gente tinha colocado atenção para a direção, né? Que a gente necessitaria de dar um upgrade, principalmente nos links de acesso, porque o link não suportaria a quantidade de devices conectados remotamente. Mas assim, durante o primeiro dia ali, a gente não conseguiu fazer rapidamente a ativação desse link, mas o upgrade dele, mas no segundo dia a gente conseguiu. Então a gente aumentou a capacidade dos links principais de acesso. Em termos de recurso de máquina, os servidores WTS de fato ficaram sobrecarregados, porque quando os usuários faziam os acessos remotos, eles não faziam todos simultaneamente. Então, era uma rotina de eles realizarem os acessos remotos, porém, com esse boom na semana passada, eles acabaram acessando todos ao mesmo tempo, e aí, de fato, sobrecarregou os servidores WTS. Então, a gente duplicou a capacidade dos servidores em termos de memória e processamento, mas pela solução que a gente fez, a gente não teve custos de licenciamento ou algo do tipo além do que a gente já tinha. Beleza, Wilson, por favor. Na verdade, só muda a empresa, né? Então, na verdade, nós também tivemos gargalo um pouco de processamento do RDS mesmo, mas como com essa vinda da virtualização, né, fica muito mais fácil, né, o trabalho. Então, a gente também aumentou mais memória, botamos mais core nos 2 servidores RDS, e hoje está... Nos primeiros dias teve um gargalo de processador e de memória, e agora está bem mais tranquilo. A máquina está aí rodando a 60%, 70%. A gente também tem, falando um pouco de link, quando é um link de empresas maiores, é muito complicado realmente tu pedir para aumentar de um dia para o outro. Mas como ali em São Lugero a gente tinha uma empresa ali, um link de uma empresa da região, a gente solicitou para eles e o aumento do link foi praticamente aí em 2, 3 horas foi aumentado o link. Como a gente usa referente aos acessos, a gente usa VPN, né? E usa o RDS, para evitar o gargalo no RDS, ter que comprar mais licença e tudo, algumas pessoas, liberou a VPN e eles acessavam diretamente na máquina deles dentro da Copobras. Então, com isso, né, a gente evitou de estar passando pelo RDS para depois a pessoa cair na máquina dela. Né? Então, com isso, a gente economizou algumas licenças e hoje estão trabalhando tudo bem tranquilo. A gente tem um RDS também, o Windows 2008, então ele está lá desatualizado, então está lá bem seguro, trancado, mas está desatualizado. Tem que fazer a atualização e, como tudo a gente fala, a gente tem que investir, né? Só que sempre a empresa pede para dar uma segurada, então hoje é o que a gente tem lá e está nos suprindo até agora. E esse também não é o momento de tocar em investimentos, né? A gente tem que buscar ser criativo, inclusive dentro da possibilidade, isso é uma coisa que a gente tem falado, a gente fez um webinar ontem com os nossos representantes comerciais, nos nossos parceiros, que estão na grande missão de distribuir cada vez mais segurança, principalmente para pequenas e médias empresas em todo o país. A gente falando assim, pô, é uma oportunidade, porque muitas empresas vão precisar reduzir seus custos e às vezes as soluções criativas, as soluções locais, elas acabam sendo bastante importantes nesse momento. Eu queria ouvir de vocês o lado do usuário. O que vocês têm recebido de feedback? Né? Porque, ok, você tem, né, um direcionamento
do corpo diretivo e etc. Você monta uma operação de guerra para poder atender de uma hora para outra uma quantidade razoável. A gente está falando de um caso mais de 200 usuários, outro muito próximo de 200 usuários. Não é fácil você, de repente, da noite para o dia, ter que viabilizar essa operação. Como é que fica o lado do usuário nesse sentido? Quais são os feedbacks que vocês têm recebido e principalmente da direção, né? Além dos usuários, a direção que foi a demandante nos dois casos, como é que eles estão enxergando esse momento? Né? Vocês já tiveram acesso a isso? E depois, se puderem falar um pouquinho de dificuldades e principais aprendizados, seria ótimo também. Gustavo? Beleza. Então, no início, a gente teve as principais reclamações foram por conta da velocidade da conexão. Realmente, com o link que a gente tinha, a gente não poderia suportar a quantidade de acessos que estavam sendo realizados. Então, a gente segmentou um link específico só para esse tipo de conectividade. Mas, assim, em termos de reclamações de usuário, no início foi mais por conta da velocidade. Às vezes, o servidor, quando também enchia de usuários e ficava sem recurso, causava lentidão. Então, alguns usuários relataram lentidão, mas foram super compreensivos nos retornos que a gente deu, porque a gente tentou fazer o mais rápido possível para que eles também ficassem seguros em casa e pudessem produzir da mesma forma, ou pelo menos produzir, né? Não ficar sem fazer nada, né? A diretoria, a princípio, priorizou os principais acessos. Logo em seguida, foi dando feedbacks positivos em termos de agradecendo, né, as pessoas, principalmente as pessoas que têm pessoas de risco na equipe. Então, eles falavam assim, não, a gente tá conseguindo trabalhar, tá legal. O feedback foi positivo, assim, a partir do terceiro, quarto dia, porque daí os usuários também estavam se acostumando, né. As maiores dificuldades, talvez, que a gente enfrentou foi, talvez, os usuários que não tinham tanto conhecimento computacional ou não estavam tão habituados com esse tipo de conexão remota e tal. Então, esses usuários se confundiam com algumas senhas, né, com algumas questões de segurança que eram necessárias para que eles fizessem a conexão. Então, a gente disponibilizou manuais, vídeos, e mesmo assim ainda tivemos alguns retornos de dúvidas de pessoas que não leram manuais, enfim, e a gente teve que dar um suporte na ponta, assim. O suporte a gente estruturou, a gente também, né, TI também está trabalhando de maneira remota, não 100%, porque tem as demandas, enfim, dos times assistenciais e a gente precisa estar presencialmente aqui para fazer algumas coisas, principalmente parte de infraestrutura, né? Mas a gente segmentou também os times, então a parte de sistemas e parte da equipe de infraestrutura estão trabalhando remotamente e a gente está fazendo um revezamento. Então, algumas pessoas vêm num dia, outras pessoas vêm no outro, e a gente está atendendo os usuários. Mas problemas, assim, grandes reclamações de acesso a gente não teve, né? Mas hoje todos os usuários estão trabalhando bem em casa, estão produzindo. Hoje até foi um dia que nós não tivemos muitos chamados, assim, em termos de, tô com problema para acessar ou alguma coisa do tipo, então já está estável, digamos assim. Legal. Wilson, como é que foi a experiência de vocês? Como é que tem sido, na verdade, o feedback tanto dos usuários, da diretoria e principalmente as dificuldades e os aprendizados aí nesse momento? Referente aos usuários, como a gente já estava acostumado a fazer essas liberações, só que foi um montante, né? Então, o que a gente fez? A gente reuniu a equipe inteira de TI, tanto analista quanto técnico, e distribuiu a demanda para o pessoal ajudar a fazer essas liberações. Então, vamos dizer, num curto tempo, a gente já tinha conseguido passar para todos os usuários que estavam em casa, né? A parte de feedback, a gente tem até recebido, né, bastante feedback, principalmente que quem não está trabalhando é a primeira resposta, né, que não consegue trabalhar e já está ligando direto.
Então, a redução de ligações também reduziu. O grande problema que a gente está vendo ali, né, no meio, que é isso aí, é a internet da pessoa no outro lado, né, do nosso colaborador do outro lado. Então, aqui na região, principalmente, nós temos algumas pessoas que ainda têm a rádio, então tem aquele delay. Então, algumas pessoas estão falando da dificuldade, mas acaba não sendo do RDS, ou da VPN, ou do sistema, e sim da própria internet da região, né? Como eu falei, aqui na região aqui a gente conhece os donos, tudo, então a gente até consegue pedir para eles dar uma ajuda, aumentar e conseguir viabilizar o acesso dessa pessoa lá na outra ponta. Com a diretoria, aqui a TI é juntamente com a diretoria, tanto com a diretoria administrativa, comercial e industrial, então a gente tem recebido um feedback bom deles e a reclamação do usuário, em geral, é internet. Tá? O resto está todo mundo trabalhando tranquilo. As dificuldades que a gente tem gente que ia trabalhar em casa, mas o computador estava na gaveta lá 2 anos. Então, realmente o pessoal hoje se preocupa mais em comprar um celular, que faz tudo praticamente, do que comprar um notebook, né? Então, é raro a pessoa que compra realmente para estar usando o notebook hoje, o que mais vai fazer é comprar um celular, né? Então, isso a gente teve algumas dificuldades, o usuário não conhecendo a máquina também, então algumas pessoas, em Minas Gerais, em Santa Catarina, a gente teve que ir na casa da pessoa para ajudar também, já que aqui é tudo perto, em Santa Catarina aqui São José é tudo mais perto, né? Então, tu consegue ir lá na pessoa e resolver o problema, né? Referente às principais dificuldades que a gente teve, o equipamento, outra que a gente não pensou que ia precisar fazer, né, é a parte do equipamento de central telefônica. Veio uma demanda muito, muito grande para transferir o ramal para um telefone celular. Então, a gente fez isso, só que a central ela tinha um limite de ligações, tanto de entrada e saída, e começou a congestionar a central, e a gente fez uma solicitação para liberar um IP externo, claro, com a autenticação, tudo feito aí pela Ostec, e a partir dessa semana a gente já começa de hoje à tarde, ou segunda-feira a gente já começa a liberar os ramais IP no próprio notebook do usuário, para facilitar também, né, porque o pessoal liga para o ramal, ninguém atende, e se não desviar para um celular, ou não desviar, dar uma mensagem, nós podemos perder uma venda, né? Então, isso não pode acontecer nunca. Maravilha, Wilson. Só falando para o restante do pessoal que está nos assistindo, se quiserem endereçar alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Só reforçando ali no chat, a gente está entrando no momento final aqui da apresentação, até para que a gente consiga cumprir o nosso horário. Eu vou abrir agora, enquanto quem quiser fazer algum tipo de pergunta, eu vou abrir para os nossos convidados, se desejarem, logicamente, fazerem considerações finais, tá? Falar um pouquinho, de repente, da sensação da equipe de TI, né? A gente está tão habituado a esse tipo de coisa, mas a situação ela é bastante diferente. Então, se vocês puderem compartilhar um pouquinho como está sendo o trabalho de vocês enquanto gestores, coordenadores, para poder manter a comunicação ativa no time, fazer as devidas organizações, a gestão efetivamente do time, para que vocês consigam, dentro da possibilidade, tocar uma operação 100%. Né? E já completando, eu queria que, dentro do possível, vocês colocassem na opinião de vocês o que esse momento de trabalho remoto, etc., lhe deixa de aprendizado, tanto para vocês quanto para a instituição como um todo. Desculpa, Gustavo, se puder começar. Só um minutinho. Cara, então, na verdade, em termos de equipe, a gente tem 2 times separados, né? Então, tem o time de sistemas e de infraestrutura. O primeiro time a gente estruturou de sistemas para trabalhar remotamente.
mas justamente pelo fato de não precisar estar presente, né? Então, essas pessoas começaram a trabalhar remotamente antes, e aí ao longo das semanas, né, dessas últimas 2 semanas, a gente foi, digamos, dividindo o time. Então, para minimizar o impacto também para a operação, que precisa de gente aqui atendendo, mas assim, a percepção tem sido positiva, a gente tem feito reuniões diárias via call no fim do dia, para compartilhar as demandas do dia. Então, isso tem sido positivo, digamos, para o time, assim. Isso na parte de infraestrutura, né? Eu acredito que a parte de sistemas também. A gente já tem rotinas de trabalhar com ordem de serviço, então as demandas continuam sendo atendidas na mesma ordem que eram atendidas antigamente. Percepção, acredito que da equipe de TI está sendo positiva por eles estarem em suas casas seguros e conseguindo trabalhar e atuar da mesma maneira. Quanto às demais percepções, assim, em termos de aprendizado, eu acho que seria muito mais fácil se a gente já tivesse uma estrutura robusta para trabalho remoto. Obviamente, a gente nunca espera que uma coisa desse tipo vai acontecer, dessa dimensão, tanto, né, que é um movimento mundial, não é nenhuma particularidade, né? Mas em termos de aprendizado, assim, eu acho que talvez deixar a diretoria mais ciente referente à dificuldade que é fazer isso, porque todo mundo pensa que é só apertar um botão e resolver o problema, e tá todo mundo trabalhando em casa, mas não é assim. Tem uma série de questões, principalmente de segurança, que a gente tem que pensar por trás, e eu acho que a gente tem que levar isso para os usuários, principalmente diretores, gestores, enfim, da instituição. Beleza. Wilson, tens alguns comentários para fazer? Fica à vontade. Referente ao que tu conversou ali sobre o home office, né, fazer o home office, né, a pessoa ir para casa, né, então claro que tem que ter uma disciplina, né, se gerenciar também, né, a própria família dessa pessoa que está fazendo o home office também está disciplinada. Daqui a pouco tu está fazendo uma conferência, alguma coisa, conversando, entra gente na sala, ou essas coisas, então... E também dá disciplina de estar focado no caso nosso das OS também, né? Então, hoje as nossas OS, elas são priorizadas pelos coordenadores das áreas, né? Tem lá os key users. Então, a gente já tem uma ordem de estar desenvolvendo. Eles dizem que querem essa primeiro, e aí a gente já vai no desenvolvimento. Então, para a área de analistas, fica muito fácil, né? Tá trabalhando ali ou tá trabalhando fora do escritório. O que fica diferente é que a gente vai se conversando durante o dia sobre as coisas que vão acontecendo, né? Então, tu expõe um problema e tu já consegue juntar várias pessoas ao mesmo tempo. É a disciplina de fazer isso via videoconferência, né? Aliás, nós já estamos desde o ano passado fazendo 2 coisas dentro da Copobras, que é instalar a videoconferência open source, que é com a rede privada, né, ali dentro, e também com acesso fora, e o file server também em cloud e open source. Então isso aí, a videoconferência principalmente nos ajudou nesse momento, a fazer videoconferências entre os gerentes, gestores, e para eles poderem se ver, né? Que era o que foi demandado tanto pela diretoria quanto pelos gerentes. E graças a Deus está tudo funcionando, estamos recebendo um feedback muito bom, tá? E vamos todo mundo passar por isso aí, tudo 100%. Tá? Perfeito, obrigado. Pessoal, o que eu só queria também complementar todas as palavras que vocês disseram é que a gente, por mais adverso que seja o momento, por mais dificuldades que nós tenhamos e estejamos
sendo submetidos diariamente. Eu acho que é um momento bastante grande de reflexão e de bastante oportunidade, né? As áreas de TI, elas são fundamentais para esse momento. Eu acho que para alguns negócios onde a TI ela não era vista como estratégica e simplesmente aquele antigo centro de processamento de dados, isso é uma oportunidade bastante grande de reverter essas coisas. Eu acho que a questão do trabalho remoto, ele vai entrar em pauta em diversos modelos de negócios que antes isso não era tão concebível, né? Então a gente vai ter bastante mudança sobre essa perspectiva. A gente entende e enquanto OSTech a gente está se preparando muito, não só das soluções que nós já possuímos, mas em agregar outras soluções relacionadas à temática para poder entregar isso para o mercado. A gente entende que é fundamental e que isso é um movimento irreversível. Então, é isso. Eu queria agradecer muito o tempo de todos vocês, agradecer em especial o Wilson e o Gustavo, que prontamente se dispuseram a estar aqui conosco. Acho que está todo mundo num movimento muito rápido, né? Esse senso de urgência que a gente está sendo submetido por uma questão, lógico, de pandemia, mas por impactos econômicos gigantescos e todo mundo muito preocupado. A gente brinca que a gente nunca fez tanta reunião. A gente está longe fisicamente, mas por outro lado a gente nunca esteve tão perto, nunca se comunicou com tanta frequência. Então isso vai quebrando algumas barreiras, né, dizendo que o trabalho remoto não é legal ou coisa do tipo. Eu acho que tem doses para absolutamente tudo, mas a mensagem é de bastante otimismo. É isso que a gente tem passado para todo mundo dentro da OSTech, também para os nossos parceiros, e vamos passar por isso juntos, né? Eu acho que reforço a importância das áreas de tecnologia, as áreas de segurança em negócios maiores onde isso é segmentado, e replicar essas coisas, principalmente para quem não tem acesso às informações, né? Certamente vocês têm amigos, colegas ou conhecidos em outras empresas que não têm a mesma oportunidade que vocês possuem. Eu acho que é o momento de às vezes a gente olhar um pouquinho para o lado e ver como que a gente pode auxiliar essas outras empresas, auxiliar essas outras pessoas. Então, como não teve nenhuma pergunta específica ou coisa do tipo, a gente encerra por aqui, até em respeito, né, ao tempo de todos vocês, e novamente agradeço a presença a participação de todos, e seguimos em frente, né? Muito cuidado. A gente aqui em Santa Catarina começa a retomar as atividades presenciais a partir da próxima semana. Vai ser um desafio, não tenho a menor dúvida. Tem muita gente com receio. A gente precisa respeitar esse momento, ser muito consciente para que a gente consiga reduzir todos os impactos, né? O impacto na saúde, logicamente, em primeiro lugar, mas também equilibrar com a situação econômica que pode tornar um problema muito maior do que a própria situação do vírus. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, uma boa tarde. A gente segue à disposição. Depois compartilharemos aí a apresentação com todos vocês e fiquem todos bem aí. Bom final de semana. Um abraço. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Bom.